A casa parece respirar comigo, como se cada cômodo guardasse um segredo que não ousa atravessar a língua. A noite entra pela janela entreaberta, espalha sombras na parede e faz o ar parecer mais denso, mais carregado de coisas não ditas. O relógio da cozinha marca segundos com uma precisão quase cruel, e o tic-tac reverbera nos meus ouvidos como se fosse uma contagem regressiva para algum apresentamento que ninguém quer encarar. Eu observo a minha filha acomodar-se na ilha de madeira, as pernas cruzadas, o sorriso que não alcança os olhos, aquele sorriso que não digo ser de vitória, mas de derrota anunciada. Ela ri, mas a risada não chega a tocar o brilho da pele, nem a firmeza do que carrega dentro do peito. O som parece deslocado, como se estivesse vindo de outro tempo, de outra casa, de outra pessoa. E então vem a frase que já chegou ferindo a primeira camada de doçura entre nós, a seca, inevitável, que arranca raízes. Ela me olha como quem observa uma estatística que não deveria existir, injeta no ar uma frase que parece simples, mas que, na boca certa, carrega o peso de uma sentença. Minha sogra fez tudo sozinha, diferente de você. Ela diz assim, com a cadência de quem sabe que pode vencer com uma única linha, que pode desmontar qualquer defesa. E eu fico ali, imóvel, sem respirar por um segundo que parece durar uma eternidade. O tom da casa muda, como se alguém tivesse desligado a luz de um interruptor invisível. Não é apenas a sequência de palavras que me atinge, é a forma como cada sílaba se acende na minha memória. O que fiz, o que deixei de fazer, o que ainda estamos fazendo agora, juntos, ou separados pela distância que cresce entre as promessas feitas ao nascimento de uma mulher e as escolhas que a vida lhe obriga a fazer. Ela continua, embalada pela confiança que só a juventude pode ter. Ela sustentou tudo sozinha, sabe? Sem reclamar. Não depende de ninguém. Já você, o riso volta, não alto, mas audível o suficiente para me lembrar de que o mundo externo parece ainda acreditar que ser forte é sinônimo de carregar o peso sem que o peso pese de verdade. E eu escuto cada palavra como quem lê um relatório de uma vida que não vê mais como sua, mas como uma série de ações que precisam de uma explicação. Por um instante, sinto o chão tremer sob meus pés. Não de medo, mas de uma verdade que tem me rondado há muito tempo. A verdade de que a nossa casa funciona com uma economia de afeto que não fecha as contas, ou com a lógica brutal de que tudo tem preço. Eu não respondo na hora. Pego o meu copo que não está cheio de nada, apenas do vidro frio que toca meus dedos, e observo o vapor invisível subir até o teto e dissolver-se na escuridão que nos envolve. A sala parece estreitar-se com o silêncio que se instala entre nós. Um silêncio que não é vazio, é carregado de pressões, de perguntas que ninguém ousa fazer em voz alta. Em algum lugar, o rádio antigo da cozinha ronca uma melodia que já foi bonita, que já fez prometerem coisas que o tempo desfez. E eu penso em como tudo pode parecer simples pela superfície. O reflexo de uma vida que parece ter sido resolvida com soluções rápidas, com contas pagas, com caminhos que não desafiam o que nos cerca. Então você vai pagar tudo sozinha, é? A voz da minha filha quebra o silêncio, mas não com golpe, com curiosidade, quase com inocência, como se ainda estivesse aprendendo a distinguir o que pesa e o que ilumina. A pergunta parece carregar uma ponte entre o que ela quer ouvir e o que não sabe ainda perguntar. E eu sinto, pela primeira vez com clareza, que não é apenas uma discussão sobre quem paga as contas do mês. Não é apenas sobre uma promessa quebrada ou sobre a juventude que não conhece o preço da responsabilidade. É sobre a linha que separa o apoio do esmagamento, a ajuda do jugo, a proteção que vira prisão cada vez que a pessoa amada não pode mais escolher por si mesma. A minha boca se calibra, tenta encontrar palavras que não ferem, que não queimem a possibilidade de reconstruirmos algo a partir do que hoje parece ruína. E, no entanto, cada tentativa soa como uma nota desafinada, que não encontra o tom certo para acompanhar o ritmo do que a minha filha espera ouvir. Uma confirmação de que tudo pode seguir como se a vida não tivesse me imposto outra lógica de sobrevivência. Eu penso em minha sogra, na imagem dela que não é apenas uma mulher que acredita ter levado a vida nas costas sem amarras. É a imagem de alguém que congelou o tempo para não depender de ninguém.
alguém que transformou o ato de existir em uma obra de autossuficiência quase heróica. E a sombra dessa figura atravessa a casa, tocando cada canto com a lembrança de que existiram dias em que tudo parecia possível se ninguém pedisse ajuda, se ninguém aceitasse favor, se ninguém precisasse de uma rede de apoio para não quebrar. Enquanto minha filha me observa, esperando que eu responda, eu percebo como a ideia de contas pode significar coisas diferentes, dependendo de quem está no outro lado da mesa. Contas não são apenas números em uma planilha, são escolhas, são freios e impulsos, são histórias que se entrelaçam até formar um saldo que não se equaliza facilmente. Contas podem ser a voz do cansaço que não admite sexta-feira de folga, o peso de uma casa que precisa de aluguel, as noites sem dormir para manter as luzes acesas, os filhos alimentados, as vontades satisfeitas, os sonhos que insistem em continuar, ainda que cada passo pareça custar mais do que o anterior. Contas também podem ser promessas que se quebram, dívidas que não se pagam com palavras bonitas e a certeza de que, em algum momento, alguém precisa olhar para trás para ver quem ficou para segurar o que ficou para trás. Eu sei que, em minha cabeça, a frase que não devia sair parece já ter ganho peso suficiente para enfiar-se na carne dos nossos dias. A ideia de que não há retorno sem sacrifícios, que ser firme é a única forma de não falhar. Mas a verdade que me encara de frente é outra. Se eu não digo a verdade sobre o custo de tudo o que construímos, quem vai dizer quando o preço finalmente não couber mais em nosso peito? Eu não quero que a minha filha cresça com a sensação de que tudo o que ela tem foi obtido sem a marca invisível de um esforço que não pode ser visto pelo olho de quem olha, apenas para o resultado. Quero que ela aprenda a diferença entre ser autossuficiente e carregar o peso de todos os anos de uma casa que precisa de mais do que boa vontade para funcionar. O quarto ao lado é escuro, a porta entreaberta parece o único canal entre dois mundos. O que eu já fui, o que ainda posso ser, e o que a vida tenta me impor com uma paciência que foi se esvaindo ao longo dos dias. Minha respiração se torna mais consciente, cada inspiração tentando trazer para dentro de mim a coragem de dizer o que precisa ser dito, sem ferir o que ainda precisa ser protegido. E é nesse momento que a frase da minha filha volta a mim, não como apontamento, mas como uma pergunta que tem o efeito de um apito de sinal de alerta. Que contas? Não é apenas sobre dinheiro, eu sei. É sobre o que somos capazes de sustentar com o que carregamos. Ao conversar comigo mesma, eu percebo que o meu silêncio talvez tenha sido, por muito tempo, a forma de manter a paz que permite que as coisas, por fim, funcionem. Mas hoje, eu não posso mais fingir que não vejo o que está diante dos meus olhos. Alguém que não pergunta mais sobre o que custou cada escolha, apenas quer o conforto de que as contas estejam pagas da forma mais simples possível. A minha mãe, a minha sogra, aquela mulher que parecia ter coragem suficiente para enfrentar a vida sem pedir socorro, não sabe o que significa lutar por um teto que parece cada vez mais frágil. Não sabe o que é a sensação de ouvir o próprio sustento virar neve sob o peso das crises que chegam sem avisar. E ainda assim, a minha filha permanece ali, na superfície da mesa, com a pele iluminada pelo brilho de uma tela de celular que não para de mostrar mensagens que não entendo, expectativas que pesam como moedas invisíveis que insistem em cair na minha cabeça sem que eu possa ver de onde vem. A pergunta que ela fez, aquela que me atravessou como uma navalha, não pede apenas uma resposta prática. Pede o reconhecimento de que a vida não é apenas o que chega a ser visto, é o que se oculta por trás de cada decisão. É o custo que envolve manter uma casa, uma família, uma maneira de respirar sem que o ar falhe. E então, sem que eu perceba, o peso muda de lugar dentro de mim. O que eu achei que fosse uma simples negociação torna-se uma revelação lenta, que a força não está apenas em negar ajuda, em não depender de ninguém, em sustentar tudo com o próprio esforço. A força também pode estar em saber quando dizer basta, quando reconhecer que o equilíbrio entre dar e receber é a base de qualquer relação que não se desintegre sob as primeiras tempestades. A minha filha encara-me com olhos que começam a entender que as palavras não são apenas palavras, que cada frase que se diz tem o poder de reconstruir ou destruir o que ainda temos.
O quarto adota então uma nova tonalidade, a de uma conversa adiada há muito, que agora precisa ser dada, não para vencer, mas para manter viva a possibilidade de termos um futuro que não se reduza a contas pagas ou a dívidas que pesam mais do que o nosso orgulho. Eu respiro fundo, deixo a voz se formar e digo, com a sinceridade que ainda me custa admitir, aquilo que sempre temi, que a vida não é uma soma de feitos isolados, mas uma teia de escolhas que precisa de cuidado, de tempo, de um olhar que não aceite apenas o que se vê na superfície. E quando a fala se esgota, o silêncio volta a ocupar o espaço entre nós como uma cortina que ainda não se decidiu se fecha ou se abre para a passagem de uma verdade maior. Minha filha não responde de imediato. Ela parece pescar na escuridão de nossos minutos a coisa que pode nos manter de pé ou nos derrubar por completo. O que vem pela frente, ninguém pode dizer ainda. O que já aconteceu, sim, ficou gravado na madeira da ilha, na fresta da porta, no cansaço de quem sabe que o amanhã pode exigir de nós muito mais do que o hoje permitiu sonhar. E por fim, há apenas uma coisa que a noite, silenciosa, sabe dizer sem palavras, que até as promessas mais simples podem se tornar o mapa de uma jornada que ainda não terminou e que, para atravessá-la sem perder quem somos, precisamos, acima de tudo, reconhecer o custo de cada passo, mesmo que esse custo não caiba nas contas que já foram feitas. Que contas? A pergunta não cessou, apenas mudou de tom. E a silhueta da minha filha, recostada na cadeira, parece receber pela primeira vez de verdade o peso invisível que a palavra carrega. Ela sabe, de algum modo, que as respostas não estão apenas em números, mas na coragem de encarar que tudo que construímos tem um preço, e que esse preço pode exigir mais de nós do que temos um direito de dar. E a noite continua, imensa, como uma sala de espera de uma verdade que ainda não chegou, mas que já nos cercou com a sua sombra. E é nesse espaço entre perguntas e silêncios que a história de hoje se aproxima do seu começo real. Não é apenas sobre quem paga as contas, mas sobre quem tem coragem de olhar para o custo de cada decisão e continuar respirando, apesar de tudo. E no meio dessa respiração, a pergunta volta, mais baixa, mais próxima do ouvido, quase um sussurro que parece vir de dentro do coração. Que contas? O peso da pergunta ainda paira sobre a mesa, mas agora não é apenas uma dúvida seca. É uma névoa que envolve cada objeto, cada respiração que se aproxima demais da minha cara. A casa parece ter ficado menos acolhedora, mais observadora, como se as cortinas recebessem os meus segredos e os guardassem, para que ninguém pudesse ver o que realmente se esconde ali dentro dos bolsos do meu peito. Eu ouço o ranger da madeira sob o peso de nossos pensamentos, uma sinfonia mansa que não precisa de aplausos para ser ouvida, apenas de quem sabe ouvir os intervalos entre as notas. Ela, minha filha, não sabe o quanto a frase pode ter dobra. Não é apenas um acerto de contas, é uma entrega de pedaços da própria história. O que se foi, o que ficou feito, o que ainda não se atreveu a pedir passagem pela porta. Quando ela ri dessa história da sogra que fez tudo sozinha, parece que o mundo inteiro recorta o que é egoísmo do que é coragem, o que é dureza do que é proteção. E eu, que já carreguei mais do que deveria, sinto o meu corpo recuar, não por medo, mas por uma lembrança antiga que retorna como um visitante indesejado. As noites em que a casa esteve entre a vontade de explodir e o cuidado de permanecer inteira. Não posso negar que a imagem da sogra me assombra com uma precisidade cruel. Não é apenas uma figura, é uma máquina de eficiência que não admite falhas, que transforma cada centavo em uma garantia de que alguém não vai ficar à deriva. Ela, que aprendeu cedo que a vida não oferece garantias, que fez do próprio esforço a economia mais confiável do mundo, aparece na minha mente com o brilho de uma medalha. Aquela medalha que, para ser vista, exige que alguém carregue o peso de uma vida inteira. E eu entendo, pela primeira vez com clareza dolorosa, que a minha ausência de apoio, não por preguiça, mas por cansaço acumulado, é uma dívida que não pode ser cobrada apenas com palavras bonitas. Minha filha, com a tela do celular iluminando o rosto, fala agora menos com ironia e mais com uma curiosidade que não quer derrubar a mãe, mas que a empurra para entender. O que ela não sabe é que, por trás da voz que questiona, há uma mão que se recusa a deixar o teto desabar. Contudo, confessa comigo,
A sogra não se deixa medir pelo que resta, pelaquilo que ficou para trás, mas pela forma como transformou a escassez em uma espécie de disciplina sagrada, como se cada prato limpo, cada conta paga, fosse uma oferenda para manter o mundo em ordem. E se eu, com meus dedos que tremem, também tivesse aprendido a transformar o caos em método, em uma espécie de fé prática, de que, mesmo sem elogios, vale a pena manter a casa de pé? O quarto, onde a luz de uma lâmpada antiga olha para nós como uma testemunha cansada, testemunha também do que não se vê. As noites em que eu ficava acordada, contando cada respiração de meus filhos, registrando o minuto exato em que uma gripe poderia virar uma tempestade, cada decisão que eu tomei para que o pão não faltasse, mesmo quando o dinheiro era pouco, mesmo quando o silêncio parecia maior do que qualquer culpa. A minha filha pergunta, mas não me joga contra a parede com a crítica. Ela apenas me observa, buscando um tom que não seja ofensivo, mas que tenha a honestidade que uma mãe merece ouvir. E eu começo a responder, não com justificativas, mas com memórias que começam a surgir do lago escuro que há dentro de mim. Eu falo, devagar, para que cada palavra toque o limite entre o que é orgulho e o que é necessidade. Falo de noites em que o travesseiro ficou encharcado de lágrimas que ninguém viu, de dias em que o dinheiro acabou antes do fim do mês e de como a nossa casa sempre parece ter uma conta invisível. O custo de uma palavra que não pode ser dita, o preço de um abraço que precisa ser distribuído com parcimônia para durar até o final do mês seguinte. Falo da minha própria solidão, não por escolha, mas pelo cansaço de manter a fachada de que tudo está sob controle, mesmo quando tudo parece desmoronar por dentro. Falo do medo de que, ao enfrentar as contas de verdade, a nossa relação possa se tornar apenas uma planilha de numbers frios, sem calor, sem a risada que um dia existiu entre nós. E nesse espaço de sinceridade que às vezes dói mais do que a agressão, as paredes parecem se abrir um pouco. Eu percebo que a minha filha, ao me ouvir, não está apenas buscando uma aprovação ou um acordo. Ela está buscando o mapa de como continuar respirando quando tudo ao redor pede para desistir. A ideia de que a sogra tenha, ou tenha tido, uma vida onde tudo se resolve com a própria mão revela uma ferida antiga em mim. A sensação de que, se eu pedir ajuda, serei visto como quem falhou. Se eu tentar fazer sozinha, serei admirado, mas não amado pelo que de fato sou. E a voz que me vem é a do meu próprio passado, da mulher que fui quando o mundo ainda era grande, da mulher que aprendeu a não pedir, a não depender, a não permitir que a dor me mostrasse o caminho para fora. Enquanto as palavras saem, a sala parece se alongar, como se o tempo estivesse respirando comigo, uma respiração que não sabe se deve cessar ou continuar. A pergunta que outrora parecia simples retorna em outra tonalidade. Que contas? Não apenas as contas de casa, as faturas de água e luz, as parcelas da vida que mantêm a maquinaria a funcionar, também as contas de que o meu espírito é capaz de suportar, o peso da culpa, o preço da honestidade, a consequência de escolher deixar alguém crescer sem que eu esteja sempre segurando seu chão. E eu percebo que para que possamos seguir adiante, precisa haver uma troca. Não apenas a minha filha, aprendendo a pagar suas próprias contas, mas eu aprendendo a aceitar que, às vezes, o preço da vida não é apenas sinalizado por números, mas pela coragem de pedir e de aceitar ajuda sem que isso me reduza. A conversa entre nós não terminou com a minha confissão, nem com a dúvida de que caminho seguir. Ficou suspensa, como a lâmpada que oscila entre luz e sombra, entre o que já foi e o que ainda pode ser. E enquanto eu volto a olhar para o rosto da minha filha, vejo não apenas o ceticismo possível, mas o peso da responsabilidade compartilhada que talvez ainda possamos reconstruir, não como uma rendição, mas como uma promessa de que sim, haverá um caminho em que as contas não derrubem o que temos de mais frágil e, ao mesmo tempo, de mais precioso, a nossa relação. Que contas ainda nos seguram, afinal? Não sei dizer tudo de uma vez, mas começo a entender que a resposta não está apenas no saldo do mês. Está na forma como escolhemos caminhar juntos depois de ouvir cada uma das vozes que aparecem na nossa casa. A voz da sogra que foi autossuficiente, a voz da filha que quer ouvir que tudo pode ser contado sem medo, a minha voz que precisa aprender a pedir sem sentir vergonha.
E enquanto o silêncio volta a cair sobre a sala, eu lhe ofereço uma respiração pesada, como quem entrega a escolha de um novo começo a quem estiver disposto a ouvir. E digo, com a clareza que me custa alcançar, vamos falar sobre as contas que o coração não sabe somar, para que possamos juntos aprender a somar o que nos mantém de pé, sem que ninguém precise carregar tudo sozinho. O silêncio entre nós não se dissolve, ele se torna outra coisa, quase material, como uma névoa que se agarra às costas das cadeiras e às cortinas que tremem com qualquer respiração mais alta. Eu sinto o peso de tudo o que ainda não foi dito, o peso de cada escolha que nos levou a esta casa, a este momento em que a pergunta "que contas?" volta a nos cercar, não como dúvida, mas como um mapa que ainda não sabemos ler. A minha mãe interior parece acordar com a sombra da sogra, aquela figura que, para mim, sempre foi ao mesmo tempo bússola e muro. Bússola porque ela parecia saber, sem hesitar, para onde ir quando o mundo empurrava. Muro porque, olhando para ela, eu entendia que cada passo que dava era feito para não desabar, para que ninguém viesse, de repente, puxar o tapete que era a nossa vida. E ao pensar nisso, percebo que meu medo não é apenas o de não conseguir pagar as contas do mês. É o medo de que, se eu permitir que alguém me segure, eu acabe virando alguém que não reconheço mais, uma mulher que não sabe dizer não sem sentir que falhou em algo essencial. Minha filha continua com o olhar preso na tela do celular, mas há uma luz que antes não havia, a curiosidade que não quer destruir, que quer entender para não repetir sem saber. Ela não diz tudo de uma vez. Ela deixa pequenas faíscas no ar, como se estivesse testando a temperatura da água antes de mergulhar. E eu, com a minha voz que ainda está tentando se encontrar, começo a falar não para justificar, mas para confessar o peso que carrego dentro do peito, a culpa de ter andado tanto tempo com a porta da casa entreaberta, a hesitação de pedir ajuda, o orgulho que, por vezes, parece mais um escudo do que uma coragem real. Eu digo, aos poucos, que a sogra não foi apenas uma mulher que se bastou. Foi, em certo sentido, um espelho cruel do que eu poderia ter sido se não tivesse quebrado o equilíbrio entre pedir e manter firme. Ela manteve a casa com o que era possível economizar de tempo, de afeto, de sono. E, ao fazer isso, ensinou uma lição que eu evitava encarar, que o mundo não é só uma soma de horas trabalhadas e contas pagas, mas também o custo invisível de cada gesto que deixamos de fazer para cuidar de quem amamos. E ao dizer isso, eu sinto o peso cair um pouco das minhas costas, não para alívio, mas para uma clareza que chega como o crepúsculo entrando pela janela. Não é fraqueza pedir ajuda. É a única maneira de não nos perdermos de nós mesmas no meio da tempestade. A minha filha, ainda com a respiração pausada, pergunta sem nomear: "E como fica você, mãe, quando não está tudo pago?" É uma pergunta que não tem resposta pronta, apenas um espaço aberto entre nós, onde cada uma poderia colocar o que acha justo. Eu respondo com a memória de há muitos meses, de uma noite em que o telefone tocou no meio da madrugada, trazendo a notícia de que a escola do meu filho precisava de uma colaboração, de uma ajuda que eu não tinha como negar, mesmo com o cansaço batendo na porta de casa. Eu contei à menina ali naquela hora que ser forte não significa carregar tudo sozinha. Significava ter coragem de dividir o peso quando o mundo fica grande demais para uma só pessoa. E nesse momento, a voz me trai um pouco, mas também me abraça. Talvez seja a hora de dividir não apenas as contas, mas a responsabilidade de manter o chão firme sob os pés de todos nós. Então, eu deixo escapar outra lembrança, uma lembrança que o tempo tentou calar. A primeira vez em que a sogra me ensinou a fazer aquilo que só parece simples, como cozinhar um prato que alimenta não apenas o corpo, mas a esperança. Ela não ditou regras, mas mostrou que a disciplina pode ter doçura, que o método pode conviver com o afeto. E diante disso, eu percebo que não há contradição entre o que a minha filha quer, a autonomia verdadeira, a capacidade de sustentar a própria respiração, e o que eu preciso aprender, que a nossa casa pode crescer sem que uma pessoa tenha que se transformar numa ilha. O segredo é atravessar o estio da noite com alguém ao lado, alguém que tenha coragem de olhar para a ponta dos dedos e ver ali mesmo, o começo de uma nova forma de vida em comum. Mas ainda existe resistência dentro de mim.
aquela voz que diz que liberdade sem responsabilidade é apenas outra forma de perigo. E eu digo em voz baixa que não se trata de abandonar tudo o que construímos, e sim de transformar o que chamamos de contas em uma linguagem compartilhada. As contas do corpo, da alegria, do tempo, dos sonhos. Se a sogra foi capaz de transformar a escassez em disciplina, talvez possamos aprender a transformar o orgulho em parceria. E a minha filha, ao ouvir estas palavras, fecha o celular com cuidado, como se guardasse uma lâmina que pode ferir, e abre um sorriso que não é exatamente de vitória, mas de um acordo não dito, um começo de caminho onde não há mais fronteiras tão frias entre o que eu espero de mim e o que ela pode esperar de nós. A cada respiração, sinto as coisas mudarem de lugar dentro de mim. O medo de falhar se transforma em um plano. O orgulho de não pedir ajuda se transforma em coragem de pedir. O peso das contas se dissolve um pouco quando a gente partinera para decidir quem paga o quê e quando. Enquanto a casa parece aproximar-se de nós, como se a própria madeira quisesse ouvir o que temos a dizer, eu me deixo conduzir por uma certeza que cresce devagar, quase tímida. Não é o fim de uma luta, é o começo de uma partilha. O peso do silêncio não se dissipa. Ele se transforma, assume nova textura, mais densa, quase viscosa, que envolve meus ombros e sobe pela nuca até virar um nó invisível na garganta. A casa respira comigo, mas com uma respiração diferente agora. Não é a de quem teme o amanhã, é a de quem decidiu olhar sem fugir para dentro do espelho do passado. A minha mãe interior, que ficou em modo de guarda, observa cada gesto da minha filha com a precisão de quem sabe que o que está por vir não é apenas uma questão de contas, mas de quem somos quando a conta chega no dia seguinte e não há mais adiantado possível. Eu me lembro de uma noite em que a vida quase me pregou uma peça cruel. O dinheiro curto, a sirene distante dos hospitais, o telefone que não parava de tocar com promessas e cobranças. Naquela hora, não havia sogra heróica nem pai ausente. Havia apenas a minha mão tremendo sobre o bloco de notas, tentando desenhar um mapa daquilo que eu poderia perder se aceitasse pedir ajuda. O orgulho, que sempre gostei de vestir como uma armadura, parecia duvidar do próprio metal. E ainda assim, naquela escuridão, entendi que toda a disciplina que eu havia tentado impor à vida não era apenas para manter a casa de pé, era para manter a minha própria dignidade de pé. Não para fingir que nada dói, mas para ensinar a quem viesse depois de mim que dói, sim, e que é preciso continuar em frente com o peso ainda nas costas. A sogra, essa figura que se tornou quase mito na minha lembrança, não foi apenas uma mulher que fez tudo sozinha. Ela foi um espelho que me devolveu a imagem de uma jovem que eu já havia esquecido. Aquela que não tinha medo de falhar, apenas doeria menos tentar e errar do que não tentar, e continuar a acreditar que tudo sempre dá certo sem o preço de cada passo. E eu, que por tanto tempo guardei o silêncio como quem esconde uma carta que não pode ser lida em voz alta, começo a entender que há uma diferença entre não depender de ninguém e não deixar de depender de quem amamos. Não é vergonha pedir, é coragem escolher com quem dividir o peso sem que a nossa própria sombra nos impeça de seguir. Minha filha, com o rosto iluminado pela tela do celular, parece ouvir menos com a orelha e mais com o coração agora. Ela não insiste em desafiar. Ela pergunta com a curiosidade que ainda não sabe que pode doer, mas que pode também libertar. O que ela não sabe é que por trás da voz que exige autonomia, há uma vontade antiga de não abandonar a casa que nos fez nascer, de não desperdiçar o que já foi construído sobre noites de vigília. E eu digo, com a voz ainda entre a coragem e o medo, que a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é só um vento que passa sem deixar pegadas, e que o verdadeiro passo é aprender a partilhar o chão para que nenhum de nós caia sozinho. A minha mente voa para a memória de outra noite, em que o barulho da chuva parecia bater nos vidros como se quisesse abrir passagem para uma conversa que ninguém ousava iniciar. Eu pensei em dizer a verdade que dói ouvir,
que a casa cresce quando dois ou mais corajosos decidem colocar a mão na massa, que a força não é apenas aguentar, mas saber dividir o peso sem que isso signifique contagiar a quem já carrega o fardo da vida com o medo de falhar. E ainda assim, eu tremei, não por fraqueza, mas pela primeira vez com a clareza de que a minha filha pode não entender de imediato, pode até sentir raiva por aquilo que chama de rigidez, mas que no fundo o que queremos é o mesmo, uma vida que não desabe quando o mundo aperta. Eu falo então, em voz baixa, como quem sussurra um segredo que pode curar ou ferir, dependendo de quem ouvir. Transformar as contas em uma linguagem compartilhada não é abrir mão do que somos, mas ampliar o que podemos ser juntos. Se a sogra ensinou a transformar a escassez em disciplina, nós precisamos aprender a transformar o orgulho em parceria, não para apagar quem somos, mas para que o que somos não seja apenas reação ao medo, e sim decisão consciente de caminhar lado a lado, mesmo quando o caminho se torna estreito e o teto parece menos seguro. E a minha filha, ao fechar o celular com cuidado, entende, ou finge entender, ou apenas permite que a ideia entre devagar, que não há fuga sem preço, que ninguém vence sozinho sem a gente aprender a pedir. À medida que as palavras se desfiem, sinto as peças se reorganizarem dentro de mim. O medo de falhar se transforma em plano. A vergonha de pedir ajuda se transforma em escolha de quem merece ajudar. O orgulho que me segurava se transforma em impulso para permitir que a casa respire com mais gente dentro dela. A casa parece ouvir, respirando com a nossa respiração compartilhada, como se as paredes finalmente receberam autorização para se tornar não apenas abrigo, mas espaço de convivência onde cada um pode deixar uma parte do que é para o outro segurar por um tempo. E no fim deste trecho, eu teço uma promessa que ainda não tem todas as palavras para caber em uma frase. Não vou negar o custo, não vou esconder o preço. Vou ensiná-la a contar diferentes moedas, as que cabem nos bolsos, as que cabem no tempo, as que cabem na coragem de pedir e na humildade de aceitar. E se existe uma linha que se desenha entre nós, ela não é mais uma fronteira fria, mas uma passagem que pode ser atravessada com mão dada, sem sombra de culpa. Que contas ainda nos prendem? Não sei dizer tudo de uma vez, mas sei que juntos podemos somar o que o coração não consegue medir, ok? A noite desce como uma cortina pesada e ainda assim, a casa parece respirar comigo, carregando o peso das palavras não ditas que insistem em ficar presas entre o teto e o piso. A minha filha está ali, do outro lado da mesa, a tela do celular apagando e acendendo luzes que não iluminam exatamente o que ainda preciso dizer. Ela não me encara como quem busca uma vitória, mas como quem quer entender um segredo que pode nos salvar da distância que já começou a medir cada sorriso entre nós. Eu sinto o mesmo aperto antigo no peito que me fez ficar quieta por tanto tempo. O medo de soar como quem pede demais, de fraquejar diante de alguém que parece ter aprendido a andar por cima das próprias falhas. E ainda assim, a voz que insiste em falar é mais forte que o silêncio. Não se trata apenas de dinheiro, mas de quem vai ficar de pé quando as contas chegarem ao nosso quarto e baterem na porta sem aviso. A sogra, a mulher que um dia foi meu espelho e, ao mesmo tempo, o muro entre mim e a minha própria coragem, volta inteira para o meu pensamento, como se tivesse sido convocada por uma lembrança antiga. A lembrança de que a vida não é uma soma de dias sem ruídos, mas uma dança entre quem precisa e quem pode dividir o peso sem rachar o chão. Minha filha pergunta, com a curiosidade quase infantil, se eu realmente posso sustentar o que ainda não pagamos. Não é apenas o mês que pesa, é o mapa da nossa história que parece apontar para uma encruzilhada onde não existe caminho único, sem custo. Eu respondo, sem prometer milagres, que a casa não é um jogo de cartas marcadas, é um espaço que só funciona quando duas mãos sabem reconhecer o valor do sustento compartilhado. A ideia de dividir não diminui o que somos. Ela pode, na verdade, devolver-nos aquilo que a solidão arrancou um dia, a respiração de quem sabe que não está sozinha. Enquanto falamos,
O quarto ao lado parece ouvir cada sílaba, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que precisamos montar. As palavras que guardo alinham-se com as memórias. A sogra que fez de cada centavo uma construção, sim, mas também uma lição que não posso ignorar. Que o cuidado não se mede apenas pela soma dos gastos, mas pela capacidade de manter alguém vivo com dignidade quando tudo parece pedir o oposto. Dizer isso em voz alta é doloroso. Ainda mais doloroso é perceber que o orgulho que me manteve firme por anos quase me impede de pedir ajuda de quem poderia dividir esse peso com verdade. A minha filha pega o celular, respira fundo e diz que quer entender de verdade como vamos avançar. Eu a observo sem julgar, apenas registrando cada gesto. O jeito como as mãos tremem quando o assunto fica pesado, como os olhos desviam para o canto da sala, como o silêncio que nos separa parece ter ganhado espaço demais. E então, em meio a esse silêncio que parece ter vida própria, eu abro uma porta que ficou adormecida por muito tempo. A possibilidade de conversarmos sobre uma parceria real, não apenas entre mãe e filha, mas entre duas pessoas que escolheram não carregar o peso sozinhas. Não é vergonha pedir, é coragem escolher com quem dividir, é responsabilidade reconhecer que a vida não é um prêmio que recebemos sozinho. Lembro-me da sogra, aquela mulher que sempre pareceu ter encontrado o equilíbrio entre o custo e o cuidado, entre o gesto firme e a ternura contida. Não é para copiar o que ela fez, penso, mas para entender que a disciplina pode ter rosto humano. Não apenas contas pagas, mas a presença que impede que o vazio nos engula. Se ela pudesse falar, talvez diria que a força que nos sustenta não veio apenas de evitar pedir ajuda, mas de saber quem pede e como pede sem se diminuir. E talvez eu tenha aprendido, mesmo que muito devagar, que a verdadeira autossuficiência não é negar apoio, é escolher com quem compartilhar o fardo para que o chão permaneça estável sob nossos pés. A minha filha encosta o celular na mesa, não para terminar a conversa, mas para anunciar que está pronta para ouvir o que eu tenho a dizer de verdade. E eu digo, não basta prometer que vamos pagar menos com o tempo, é preciso desenhar com clareza quem paga o quê, quando e por quê. É preciso estabelecer limites, não como muros, mas como pontes que nos permitem atravessar juntos cada tempestade sem nos afastar. A chuva lá fora ganha ritmo, bate na varanda e parece aprovar o que começamos a formular em voz baixa. Um pacto silencioso, firmado entre duas pessoas que aprenderam a reconhecer o próprio valor apenas quando o peso de carregar tudo sozinha ficou insuportável. A sala guarda o silêncio como quem guarda uma janela entreaberta, esperando que alguém decida atravessá-la sem romper o vidro. A chuva recorta o céu em franjas de prata na mancha escura da cortina, e cada pingueira parece bater no tampo da mesa como um lembrete de que o tempo não espera por ninguém quando o peso das escolhas fica mais pesado que a própria noite. Eu olho minha filha, e ela olha de volta, não com raiva, mas com uma curiosidade que não quer ferir, apenas entender até onde pode ir a mão que se estende para dividir o que não cabe mais num só colo. A lembrança da sogra volta sem pedir licença, não como uma figura de ameaça, mas como uma bússola que aponta para um norte pouco acolhedor, onde o custo do cuidado é invisível e ainda assim imenso. Ela não colocou esse peso sobre meus ombros de forma cruel. Mostrou apenas que a vida não funciona com o truque de que tudo se resolve com mais trabalho ou com a negação de pedir ajuda. A fronteira entre orgulho e dignidade que tive de atravessar é agora menos uma linha rígida do que uma ponte suspensa, capaz de sustentar 2 passos tímidos que se tornam 2 passos firmes quando o espaço entre nós fica menor. E é nessa ponte que começo a ver o mapa que antes parecia só uma lista de dívidas. Não se trata apenas de quem paga as contas do mês, mas de quem tem o direito de respirar sem sentir que cada respiração é uma dívida. Minha filha respira fundo, como quem se aproxima de uma falha no chão que pode abrir-se sob os nossos pés a qualquer momento. Ela não corta o silêncio com palavras afiadas. Ela planta perguntas com o cuidado de quem sabe que o solo precisa de água, não de fogo. Mãe, ela diz,
e a voz se enrola entre o desejo de não magoar e a ânsia de saber a verdade. Como fica a gente quando a casa precisa de mais do que mãos para segurar o telhado? Não é uma curiosidade meramente prática. É uma pergunta que carrega o peso das noites de vigília, das decisões que não cabem numa planilha, do medo de que o dentro de casa desmorone se alguém pedir um pouco mais de cuidado. Eu começo a falar sem pressa, como quem oferece uma passagem de segurança em meio a uma tempestade. Não prometo milagres, prometo um caminho que não negue a dor, que não esconda o preço, que reconheça que a vida é feita de pequenas rendas de tempo, de afeto, de chance. A sogra ensina, de uma forma que não era elogio nem crítica. Ela ensinou que o cuidado verdadeiro não é apenas manter o teto, é manter o coração aberto o bastante para que, quando o mundo pedir conta, a gente tenha alguém para dividir não só as faturas, mas as horas que não voltam. E eu percebo, com a clareza que a dor às vezes dá, que meu orgulho não foi só defesa, foi uma maneira de evitar reconhecer a minha própria falha. O receio de que pedir ajuda fosse sinal de fraqueza, quando, na verdade, é o único caminho para não nos perdermos uns aos outros no meio da tempestade. A mesa parece ampliar o espaço entre nós quando eu falo da parceria que pode surgir entre mãe e filha. Não entre duas pessoas que não podem sustentar o peso sozinhas, mas entre duas que escolhem dividir o chão para que o teto não descaia. Entre quem aprendeu a ouvir o próprio silêncio e quem está pronta para responder, sem que isso signifique abrir mão da própria voz. A filha ouve cada frase como se fosse uma nota que compõe uma música que ainda não terminou, e, no entanto, já tem o suficiente de melodia para nos manter em pé. Ela não procura pela solução pronta, procura pela forma, pela cadência que permita que o diálogo não se transforme em duelo. E eu percebo que o verdadeiro acordo não é um documento que se assina, é uma prática que se aprende, a de perguntar, ouvir, ceder e, quando for preciso, esperar o tempo certo para dizer não sem ferir, para dizer sim sem prometer demais. O quarto adiante parece escutar a transformação que não se vê, mas que se sente. A sogra, em minha lembrança, deixa de ser apenas uma figura que fez por si para ser uma lição sobre o quanto as mãos, quando entrelaçadas, tornam possível o que ninguém acredita ser possível. Não é que eu tenha trocado a ideia de autossuficiência por uma dependência indiscriminada, é que aprendi que a força não diminui quando há alguém para segurar contigo, que dividir não é menos, mas mais. Mais vida, mais ar nos pulmões, mais risos que não precisam de justificativa para existir. A filha, por sua vez, não se entrega ao desalento nem se encoraja na arrogância. Ela entende que há uma linha tênue entre proteger o que já conquistamos e permitir que o novo faça morada entre nós. E essa linha é o próprio espaço onde a nossa relação, de repente, parece respirar com o peso de um pacto silencioso que não precisa de carimbo para existir. Quando finalmente encontro a coragem de propor um passo concreto, um encontro semanal para discutir de onde vem cada recurso, quem paga o quê e como dividir não apenas o dinheiro, mas o tempo, o sono, a paciência, sinto a casa mudar de cheiro, de temperatura. Não é mais apenas a casa que se sustenta com o fingimento de que tudo está bem. É a nossa relação que passa a ter um manual de uso, um código de convivência que não é imposto de fora, mas acordado de dentro. Eu não escondo as dificuldades, as nomeio como quem abre uma janela para que o ar entre com força o suficiente para renovar tudo o que ficou preso entre nós por medo. A filha, com o rosto suavizado pela compreensão, não concorda com tudo de imediato, mas acolhe o que faz sentido e o que não faz, ela sabe que pode questionar sem medo de desabar a ponte. O que eu digo, que talvez não tenha dito ainda, é isto. A sogra não é mais nossa sombra que nos assusta. É uma lembrança viva de que há quem tenha aprendido a caminhar com o suficiente de firmeza para não se curvar sob o peso de cada dia, sem desprezar quem está ao lado. E se algo pode ser aprendido de tudo isso, é que a verdadeira autonomia não é partir para longe com a mala nas costas, é saber que o lar pode existir como um espaço compartilhado onde cada decisão é um compasso que nos guia pela mesma música. Não é sobre quem tem menos culpa ou mais culpa, nem sobre quem paga mais ou menos.
É sobre quem está disposto a ficar, quem está disposto a ouvir, quem está disposto a transformar cada conta em uma conversa que nos aproxime, em uma respiração que nos mantenha vivos, em uma promessa de que juntos podemos atravessar o tempo sem nos afundarmos no orgulho. E assim, de mãos entrelaçadas mesmo sem se tocar, a conversa parece encontrar o seu próprio ritmo. A noite ainda respira lá fora, mas aqui dentro o ar é diferente. É o ar de quem sabe que a vida não é um conjunto de dívidas a pagar, mas uma tarefa coletiva de construir uma casa onde todos possam caber sem que nenhum de nós precise virar ilha. Eu digo, quase em voz baixa, que não há vitória sem cuidado mútuo, que não existe força que não seja compartilhada quando o mundo aperta. A minha filha sorri, não por ter entendido tudo, mas por ter entendido o que importa, que o caminho que escolhemos não é um caminho de derrota, nem de fuga, mas de opção consciente de permanecer, de crescer, de aprender a pagar as contas não apenas com dinheiro, mas com um coração que se abre para dividir o peso sem que isso signifique perder quem somos. Na noite que se estende, a casa respira mais devagar. A chuva já não bate com a insistência de quem quer nos amedrontar, mas como quem recosta a cabeça, permitindo que a gente ouça o próprio pulso. O cheiro de madeira molhada se mistura ao perfume de café esquecido na caneca e ao silêncio que, finalmente, não é silêncio de batalha, mas de compreensão. A minha filha segura minha mão, não com pressa, mas com a delicadeza de quem sabe que o tempo pode curar coisas que as palavras não alcançam. Nós olhamos para a mesa onde as contas, antes pesadas como uma pedra, começam a parecer apenas símbolos de uma vida que estamos aprendendo a dividir. Nós estamos aprendendo a viver com o custo sem transformar o custo em muro, digo, e ela assente, sem palavras, apenas um olhar que diz sim, sem prometer milagres, mas com a certeza de que podemos seguir. A sogra, essa memória antiga que sempre pareceu tanto farol quanto muro, volta em risco de ficar apenas como lembrança. Mas hoje, ela não pesa mais como pressão. Ela brilha como uma lição de como o cuidado pode atravessar o orgulho e abrir espaço para a parceria. Não é mais sobre copiar uma façanha, é sobre entender que a força real pode nascer da coragem de pedir ajuda e da humildade de aceitar o suporte sem que isso nos diminua. A casa, o quarto, a sala, tudo parece ter ganhado fôlego. Não porque tudo ficou mais simples, mas porque, de alguma forma, ficamos mais humanas diante do que dói. O caminho que escolhemos não é uma linha reta, nem uma promessa de que o peso some. É uma dança lenta, onde aprender a dividir o chão, a respiração e o tempo pode garantir que a casa permaneça de pé. Não isolada, mas entrelaçada, onde cada um encontra o equilíbrio ao lado do outro. E nessa dança, a pergunta que parecia interminável, que contas, começa a se dissolver em respostas que cabem na nossa língua, nas nossas mãos, no nosso compromisso de não deixar o que amamos desabar. O silêncio se desfaz em uma respiração que parece finalmente aprender o ritmo certo. Não é mais um peso acelerado, é um compasso que anuncia um novo tempo. A chuva recua, a casa respira mais devagar, e a distância que antes parecia uma linha de ferro entre nós se transforma em uma margem onde cabe o cuidado compartilhado. Minha filha segura minha mão, não para exigir algo, mas para confirmar que o que começamos a construir não é uma mentira bonita que dura uma noite, e sim uma prática que precisa de tempo para ganhar corpo. Eu observo a mesa, onde outrora pairavam as palavras duras. Hoje, há ali objetos que parecem ter ganhado uma nova função. O bloco de notas vira caderno de acordos, a xícara de café deixa de ser apenas refúgio para as mãos cansadas e passa a ser testemunha de uma conversa que não precisa mais de defesa, apenas de honestidade. A sogra, que numa outra época poderia ter sido lembrada apenas como sombra, volta agora como memória que ilumina sem ferir. O cuidado não é uma arma que separa, é uma ponte que sustenta quando tudo ao redor desliza. Não é sobre copiar uma façanha, é sobre aprender a reconhecer que a força verdadeira inclui a coragem de pedir ajuda e a humildade de aceitá-la, sem que o chão ao redor desabe. Minha filha, com o rosto menos tenso, pergunta sem pressa como vamos manter essa parceria no dia a dia. Não prometer milagres é,
Para ela, uma prova de que estamos dispostas a errar e corrigir juntos. Eu digo que cada decisão continuará a ter preço, mas que o preço pode ser repartido entre dois corações que se reconhecem. O tempo que dedicamos a ouvir, o sono que damos para que o dia seguinte não pese demais. As palavras que escolhemos para não ferir, a presença que evita o vazio de cada casa quando o mundo aperta. O rendimento de tudo isso não se mede apenas em números de faturas pagas, se mede no alívio silencioso de não precisarmos bater na própria cabeça para entender que não estamos sozinhas. A sogra, agora vista com outra lente, parece entender que o seu legado não é uma competição, mas uma lição de equilíbrio. Ela não dita regras, ela aponta o que acontece quando o cuidado se junta à dor de quem ficou no fio da navalha por tanto tempo. Que a vida não é uma soma de feitos isolados, mas uma dança em que cada pessoa aprende a pisar firme sem quebrar o chão de quem ama. E ao pensar nisso, percebo que a minha própria história não precisa terminar em culpa nem em orgulho ferido. Pode seguir na direção de uma convivência mais humana, onde o orgulho não é escudo nem abraço, mas uma escolha que nos permite ser melhores para quem depende de nós. A conversa avança, não como uma linha de chegada, mas como um recomeço que se revela a cada frase dita com cuidado. A filha oferece uma proposta concreta, encontros semanais para revisar o que foi feito, o que precisa ser ajustado, quem pode dedicar mais tempo, quem pode aprender a ser menos resistente ao pedir ajuda. Não é um contrato, mas um pacto que tem cheiro de madrugada e promessa de amanhecer. E eu aceito, não por ingenuidade, mas porque reconheço que a vida não se sustenta apenas com a força de um só ombro. Ela se ergue quando dois ombros aprendem a se apoiar. O quarto adiante, antes apenas testemunha silenciosa, parece agora vibrar e com uma nova compreensão. A sogra, que outrora parecia figura de muro, transforma-se em ponte, não para que eu me esgane de esforço, mas para que eu aprenda a medir o peso com quem pode carregar junto. A filha, com o peito aberto pela coragem de pedir e de ouvir, encontra em mim alguém capaz de dividir não apenas o dinheiro, mas o tempo, o silêncio, a esperança. E eu descubro que a autonomia não é o livramento de quem permanece sozinho, é a escolha de quem decide, todos os dias, manter-se firme enquanto caminha ao lado de quem escolhe ficar. E assim, quando a noite se aproxima de um final tranquilo, eu me permito respirar fundo e reconhecer o que, por tanto tempo, não quis admitir. Não há vitória sem cuidado mútuo, não há chão que dure se não for reparado com a mão de quem ama. A casa continua firme, porque agora é construída por duas mãos que não temem o peso, que não fogem do custo, que sabem transformar cada conta em uma conversa que vale mais do que o saldo. O que nos sustenta não é apenas a promessa de que tudo ficará em ordem, mas a certeza de que juntas aprendemos a ouvir a música do lar, mesmo quando os acordes parecem desafinar. Eu olho minha filha, encontro nela o mesmo brilho que um dia vi nos olhos da sogra, a vontade de não deixar o mundo desabar, a coragem de pedir ajuda sem que isso dissolva a nossa dignidade, a fé de que o futuro pode caber na palma das nossas mãos quando nos comprometemos a partilhar o peso com quem nos faz crescer. Não é mais sobre quem tem menos culpa ou mais, nem sobre quem paga mais ou menos. É sobre quem escolhe ficar, quem escolhe ouvir, quem escolhe construir uma casa que não seja ilha, mas abrigo. E se no meio de tudo ainda houver resquícios de dor ou dúvida, eles se tornam menor parte de uma história que hoje caminha para frente com passos mais firmes. Que contas ainda nos prendem, afinal? Não sei dizer tudo de uma vez, mas sei que, juntas, podemos somar o que o coração não consegue medir. E se, a cada dia, o custo pedir mais, estaremos lá para dividir não apenas o dinheiro, mas o tempo, o sono, a paciência, a alegria que parece simples, mas que na prática sustenta tudo. O pacto está feito na respiração, que agora entra mais calma, no olhar que se encontra sem medo, na mão que repousa na outra sem pressa. E quando o silêncio volta a nos cercar, ele não pesa, ele observa, como se agradecesse a quem decidiu não carregar sozinha o que já não cabe mais no peito.